Olá, meus queridos e queridas, sejam sempre bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui numa nova semana que se inicia. Todo início de semana temos as nossas dicas, temos vídeos novos, temos conteúdos novos para que a sua semana seja simplesmente maravilhosa. Numa nova semana que se inicia, você sempre tem que começar com pensamentos positivos, analisando o que se passou, o que não deu certo, o que você pode mudar. Não é assim? Estamos no início do mês, hoje, dia 5 de setembro. Então, no início do mês é necessário você sempre fazer as suas limpezas interior e exterior. Também é necessário fazer os seus banhos de ervas. Estou aqui falando sempre como vocês podem se melhorar, como podem melhorar a vida de vocês. Tudo o que vocês fizerem tem que ser do início do interior de vocês, para que vocês possam ter aí os resultados no seu exterior. Então, início de mês, faça as limpezas de vocês na casa, no comércio, faça os banhos de ervas, faça defumação, vamos tirar essas energias que a gente não quer mais do mês que se passou, de pessoas negativas que estiveram dentro da nossa casa, do nosso estabelecimento, e vamos nos limpar, né? E assim vamos dando entrada a coisas novas na nossa vida. Às vezes muitas pessoas têm reclamado que está mal, que está assim, mas como você começou o seu mês? Começou igual você vem fazendo nos meses anteriores? Se você começou do mesmo jeito e você vai continuar da mesma maneira, não vai haver diferença. Você vai continuar sem ter clientes, você vai continuar com energia baixa, porque você não faz a limpeza. Todo mundo tem que fazer limpeza. Vocês têm que entender que somos espíritos, né? Somos energias. Então, se você não trabalha dessa maneira, as coisas não vão fluir para você. Eu estou aqui sempre orientando, falando para vocês um pouquinho desse universo a mais, que a vida não é aquele mundinho pequenininho que você imagina que ela seja. Então, vamos amadurecer, vamos começar a fazer coisas diferentes para ter resultado diferente, tá? Então, no início de semana, vamos fazer tudo o que for possível. Qualquer dúvida que você tiver, eu já disse, você pode mandar um e-mail que eu vou responder para você. Qualquer encomenda sobre ervas, banhos, limpezas, vocês também podem mandar e eu vou explicar tudo para vocês, tá bom? Façam as limpezas, a harmonização nesse início de semana, principalmente numa segunda-feira, tá? Segunda, sexta, quarta, são dias maravilhosos para limpeza e harmonização. E assim a vida vai começar a fluir diferente. Então, não adianta reclamar. Vamos atrás das soluções. E as soluções é essa que eu sempre falo para vocês. É mudar o interior, mudar a maneira de vocês verem a vida, mudar a maneira de se portar perante as situações. Muitos já devem ter perguntado a si mesmo por que vivemos? Qual o significado da vida? Da enfermidade, de nossa existência? Que coisas são realmente importantes? O que determina o nosso futuro em meio a tantas pressões e incertezas também? Nossa vida segue o fluxo e as tendências do nosso meio. Parece às vezes faltar tempo para pensarmos sobre nossa existência. E se há esse tempo, às vezes não tem as reflexões necessárias, né? Às vezes você para, pensa e as respostas parecem vazias e insubstanciais. Eu vou deixar uma imagem aí para vocês, a hora que vocês estiverem ouvindo essa mensagem que eu estou dizendo, eu gostaria que você ficasse olhando atentamente para esta imagem enquanto eu vou falando a mensagem. Então façam isso. Olhem essa imagem que eu vou deixar aí nesse exato momento para vocês. A imagem, ela ilustra um conto budista sobre a impermanência da vida e ela expressa a realidade em que o sofrimento é a principal verdade de nossa dimensão ilusória, tá bom? Na imagem vocês podem ver um homem fugindo de um tigre, certo? Segurando-se um cipó, que é roído por dois ratos, um branco e um preto. Na água vemos dragões esperando a sua queda. Mas em meio a toda essa cena difícil, goteja mel de uma pequena cachopa de abelhas. O tigre representa o passado e as ações da qual o homem tenta fugir.
mas não consegue distanciar-se. Os dragões representam a retribuição pelas obras passadas. Ficam aguardando a inevitabilidade do homem em colher os frutos das suas ações. Os dois ratos, um branco e outro preto, representam o passar dos dias e noites, contando assim a vida e o tempo do homem. Mesmo em situação difícil, o homem que mal suporta o seu peso, agarrando-se a um cipó, desfruta do mel que goteja em sua boca. Parece esquecer-se de seu passado e negligencia o seu futuro. A maioria da sociedade encontra-se nesse estado, distraída com o mel dos desejos e apegos da sociedade comum. Procura, mediante a tentativa da saciedade, não pensar na inevitabilidade da colheita das próprias ações, negligenciando assim o seu próprio futuro. Caso não se bastassem essas dificuldades, os valores morais da sociedade mudam a cada dia, iludindo ainda mais o homem em seu sofrimento. Dessa forma, o homem erra, achando que está fazendo o que é certo e, mesmo errando inconscientemente, colherá de igual maneira os frutos da sua inconsciência. Todas as religiões falam discretamente sobre os níveis que compõem a existência em nosso universo. Sabemos que existem níveis superiores e inferiores, e também que existem seres iluminados e seres degenerados. E entre essas duas classes vive o homem entre o céu e a terra. Assim, o homem tem algo de natureza celeste em si, revestido pela natureza carnal e transitória, que é a fonte do seu sofrimento. E nessa imagem analisamos como pode o homem sair dessa situação desalentadora, uma situação difícil. Por misericórdia, alguns seres iluminados, eles baixaram a esse mundo para relembrar a humanidade da sua origem, do seu verdadeiro lar. Jesus Cristo, Lao Tse, Buda, Maomé e tantos outros deixaram vários ensinamentos verdadeiros e tocam profundamente a humanidade. Nem sempre, né? Às vezes tocam. Porque tem pessoas que nem se dão ao trabalho de ler, de estudar os ensinamentos, que esses grandes sábios, Jesus Cristo, na realidade, ele foi um dos maiores sábios já encarnado na nossa terra. Ele passou por aqui, deixou seu aprendizado e foi. Então, é simples você se basear em história desses grandes sábios, assim como Maomé, assim como Jesus Cristo, assim como Buda, assim como Chico Xavier, assim como tantos seres iluminados, espíritos iluminados que estiveram aqui apenas para nos ajudar. Tivemos em vários países grandes nomes, né? Tivemos Madre Teresa de Calcutá, temos grandes mulheres também, né, que deixaram grandes ensinamentos. Então, vão estudar um pouquinho, né? Vão estudar os ensinamentos verdadeiros e vocês vão entender muita coisa. Os ensinamentos até hoje conduzem a muitas pessoas em suas próprias religiões. Eles se baseiam nos ensinamentos dos grandes mestres. Embora as religiões tenham sido sistematizadas pelos seus seguidores e nunca foram criadas por esses mestres, eles não tinham religião, eles eram espiritualistas. O que verdadeiramente o que eles deixaram foi o exemplo e a forma de elevar a consciência dos seus seguidores de acordo com seus ensinamentos e preceitos. O homem por si só, ele não é capaz de regressar a seu real valor original e verdadeiro. Ele não consegue regressar, ele não consegue pensar. E às vezes ele fica iludido e tentado por todo tipo de benefícios nessa sociedade ilusória. E ele se perde e sofre indefinidamente as consequências de sua própria ignorância. Para regressar, necessita cultivar o seu próprio coração, com sinceridade, perseverança, retidão e, acima de tudo, atender aos requisitos da via para a qual se cultiva. A prática depende do discípulo. A graça e a salvação dependem do mestre. Embora não sejamos perfeitos, devemos nos mover em direção à perfeição. Alguns dizem ser impossível. Se partirmos acreditando nessa premissa, atenderemos ao pessimismo. E não é assim que vocês têm que pensar. A perfeição é a meta. Se vamos conseguir ou não, depende do quanto nos esforçamos para atingi-la. E podemos, é claro que podemos.
Então, tome como meta, se esforce, né? Talvez alguns se perguntem, mas será que eu consigo? Não sei, depende de você. Acredito na compaixão e na capacidade dos grandes mestres, mas tem que ser por vontade e decisão sua. Então você tem que se esforçar e desejar, né? Que você tenha grande resultado na sua vida. Para isso você tem que ter uma elevação do seu coração. Você tem que crer. O essencial para pertencermos a esse nível é acreditar. Sempre. Confiança por esses seres e mestres iluminados. O simples desejo de ir a um paraíso celeste não nos capacita para realmente nos elevarmos até ele, somente lidando com nossas imperfeições, esforçando-nos conscientemente para elevar o reino do pensamento. O pensamento é tudo. Estando atento aos nossos pensamentos, às nossas intenções, às nossas ações, evitando todo o mal, sempre, nunca fazer o mal. Então vamos evitar todo o mal e vamos sempre fazer o bem. É aí que podemos verdadeiramente nos aproximar dos reinos elevados, dos seres elevados, do nosso Mestre Jesus, da força maior que é Deus. Dessa forma, o cultivo será puro e desinteressado. Jesus e outros grandes mestres nunca tiveram pressa para regressar a seus reinos. Antes, com um coração de grande misericórdia, eles buscavam transmitir a verdade na sociedade humana, vivendo para os outros, despreocupados com suas próprias vidas no ambiente humano. Por natureza, o ser humano ele é muito egoísta. E esse fator por si só é gerador de divisão e de diversos estados mentais negativos, como a inveja, a cobiça, o ódio, a luxúria, a preguiça, a astúcia, entre outros. Quando vivemos em um estado mental altruísta e desinteressado, valorizamos ao próximo como a si próprio. Valorizamos nossos semelhantes, cuidamos de todos ao nosso redor, inclusive das pessoas que tenham intenção de nos prejudicar. Pois quando a compaixão dirige nossos pensamentos e ações, uma pessoa em um estado negativo será neutralizada por nosso campo positivo. Então, com nosso amor, com nossa alegria, com nossa fé, a gente anula a maldade do outro. A vida humana ela é curta. Por mais que você possa adquirir títulos, posses, reconhecimento, fama, nossa vida um dia termina. E tudo que adquirimos nessa vida será deixado e não poderá ser levado conosco. Ninguém vai levar. As únicas coisas que levamos conosco são as virtudes de nossas boas obras e os pecados das nossas más ações. A contabilidade kármica, ela é infalível, justa e imparcial. Atentos a isso que eu estou dizendo para vocês. A vida humana é curta. Por mais que possamos adquirir títulos, posses e reconhecimento, fama, nossa vida vai terminar. Aqui estamos de passagem. Logo, o ciclo se encerra e você vai voltar para onde você veio. E é lá que vai ser cobrado, certo? Isso você tem que entender. Todos um dia vão terminar esse ciclo. Você vem, eu já disse para vocês que somos espíritos vivendo aqui uma experiência carnal, ou seja, o ciclo aqui é apenas uma passagem. E depois vamos retornar para o espírito, porque viemos, apenas temos um corpo físico e estamos aqui cumprindo algo. E se estamos aqui é porque falhamos em muitas outras vidas, então estamos aí em evolução. Então, entendam, a vida é curta, não precisa ficar querendo sempre na correria da vida, querendo passar perna em algumas pessoas, querendo fazer maldade, porque um dia esse ciclo vai se encerrar. E a única coisa que você vai levar vai ser as virtudes, as obras, as coisas boas que você fez. E também vai levar os pecados, as coisas ruins, as más ações que você também fez. E vai ser cobrado. Você vai ter que dar conta. Tudo é correto. Então você vai ter que dar conta e vai ser justo e imparcial. Todas as suas ações. Ah, mas eu fiz sem querer, não interessa. Então vamos ficar atento. Neste início de mês, estamos se encaminhando para o fim do ano. Então as suas atitudes elas podem mudar. Tudo pode ser mudado, desde que você queira. Desejo que, independentemente do caminho escolhido, possamos despertar
genuinamente, buscando compreender com profundidade o caminho que escolhemos e também o nosso interior, nossos desejos, nossas projeções, nossas metas, nossos apegos ocultos, para que dessa forma possamos nos elevar com retidão, compreensão, racionalidade e compaixão. Porque no final das contas é só você e você mesmo. Viemos só e retornaremos só. Então, o que vai ser cobrado é apenas de você. Eu já ouvi algumas pessoas quando eu vou dar um aconselhamento e a pessoa diz assim, mas eu fiz isso porque tal pessoa intuiu que eu fizesse isso. Então, ela te intuiu. Você fez porque você quis. Então, não vai ser cobrado dela, vai ser cobrado de você. Então, uma coisa vai ficar claro nesse início de semana. Eu quero deixar para vocês. Faça o bem, deseja o bem, que o bem retornará para a sua vida. Faça o mal, deseje o mal, e é um mal que vai retornar, e é um mal que você vai ter que dar conta depois. Então, avalie tudo que foi dito, escute novamente milhões de vezes, e coloque aí na sua balança, e veja onde você pode mudar. Se você fez muitas coisas, o que fez não dá para ser mudado, tá? Já foi feito, não é mesmo? Então vamos mudar de hoje para frente. Então vamos ver o que vamos plantar, porque vai ser isso que vamos colher. E não se esqueçam, sim, todos precisamos ter uma vida boa, precisamos de prosperidade, de abundância, de saúde, precisamos do dinheiro, ele é sagrado, precisamos de uma boa casa, de um bom carro, de uma ótima família, precisamos cuidar da nossa família, precisamos ir no mercado, não é? Precisamos comprar roupas novas, precisamos ter sapatos, precisamos ter alimentos, precisamos ter tudo que uma boa vida pode oferecer, sim, mas não devemos passar ninguém para trás, não devemos ser ruim com ninguém, devemos amar, devemos ajudar sempre, porque é isso que vamos levar. Então não confunda a vontade de estar bem com a maldade, com outras coisas. Então, todo mundo tem o direito de ser feliz. Viemos para ser felizes. Vamos cumprir o que precisar ser cumprido, mas vamos sempre fazer o bem, fazer boas ações para que Deus, essa força maior, sempre esteja orgulhoso de nós. Porque a gente veio e cumpriu o que Ele pensou e acreditou que a gente pudesse cumprir. Então é isso, numa nova semana, eu gostaria muito de passar essa mensagem para vocês, porque vocês pudessem pensar, reavaliassem muita coisa na vida de vocês, escolhessem o caminho corretamente. Eu estou aqui orientando. Se você vai seguir ou não, se você vai gostar ou não, o problema é só exclusivamente seu, tá bom? Então é isso. Vamos começar a nossa semana com as nossas dicas. Depois de uma boa reflexão, eu espero ter tocado aí o seu coração. Compartilhe essa mensagem para que outras pessoas também, elas também possam ouvir e possam ver como é importante mudar o seu interior, ter boas ações para que ela possa também colher isso, né? Vamos ajudar o maior número de pessoas. É este o meu intuito. Vamos ajudar, vamos evoluir, vamos aprender sempre. Agora, vamos para as nossas dicas. Uma nova semana que se inicia, que você tenha uma semana maravilhosa, né? Uma semana nova, semana de boas conquistas, de muitos sonhos, de muitas metas. Assim é a vida. Chegando numa nova semana, dia 5 de setembro. Então, a primeira análise que você vai fazer é a análise da semana passada, o que saiu, o que não saiu. Você sempre vai se basear no que você tem aí anotado. E chegando sempre ao fim de semana, é claro que você vai ter feito essa análise. Se você é uma pessoa organizada, você tem que fazer essa análise, tá bom? Quanto mais organizado você for, mais ganhos você terá. Primeiro você já vai analisar a data do dia. Dia 5, toda semana eu deixo a análise do dia, da data, valendo para a semana toda, não é só para hoje. Então, dia 5, o que temos? 05, temos o número 2, a águia. E 05 vira o 50, então temos o 13, o galo. Então, o 2 e o 13 para essa semana inteira. Agora, você já fez a sua análise, você vai anotar os grupos da semana. A semana é de segunda até o domingo, então os grupos são até domingo. Vai riscando os grupos que saem. Se você tiver intuição em algum outro, você acrescenta. Ou se tem algum que você não gosta, você tira. Mas se baseiem
nos grupos fortes, tá bom? E com certeza a semana de vocês vai ser muito mais próspera, né? Então vamos anotando para esta nova semana que se inicia. Quais são os nossos grupos maravilhosos? Então vamos lá. Grupo 16, grupo 16, grupo 23. Então temos o grupo 16, 23, o 18, o 25, o grupo número 5, temos também o 20, temos o 21 e temos o 12. Temos alguns grupos que virá dobrado, ou seja, mais de alguma vez, mais de uma vez. Eu falei no final de semana para vocês que haveria a volta de bicho e vocês viram como voltou, né? Então, atentos, vamos prestar atenção. Quando eu falo que tem dobra, quando eu falo que tem volta, acreditem e continue com o grupo, tá bom? Então, temos grupo dobrado, que é o 18 e o 12. Então, esses grupos vai vir mais de uma vez. Grupo número 5, mais de uma vez. Então, atentos. Então, temos para essa semana leão, urso, porco, temos a vaca, cachorro 2 ou 3 vezes, temos o peru, temos o touro e temos o porco mais de uma vez e temos o elefante também mais de uma vez. Então, grupos para a semana inteira, os nossos grupos da semana, tá? Valendo para todo o Brasil, não é para um único lugar, não. Esses grupos são universal, entendam. Grupos são universal. Qualquer cidade que você mora, qualquer lugar que você esteja, ele vai dar. Todas as dicas do canal são para o Brasil todo e até para quem está fora do Brasil também vai jogar. Agora vamos a uma análise que eu vou deixar para vocês, que é a do dia 7 de setembro. Eu já falei para vocês aí na análise do mês, tá? Agora vocês têm essa semana forte, ou seja, feriado, temos independência. O que é a independência? 1822. Então vocês têm aí essa milhar para estar jogando. Claro que eles não vão soltar ela, eles vão mudar as numerações, mas vocês usam como base e tira daí alguma milhar, alguma centena. Então, 1822, 22 temos tigre, temos a cabra e temos a águia, porque temos dobra de 2, né? 1822, então tem número 2, que corresponde à águia e também ao avestruz. Então, a cabra, a águia e o cavalo, vocês não poderiam deixar essa semana. Pode ser que aconteça 2 fatos, ou eles comecem já a soltar o número 11, que é o cavalo, ou de repente eles seguram e não soltam. Então, atentos, tá? Quem gosta de seguir grupo 11 vai ser um grupo maravilhoso. Por quê? Porque eles vão soltar demais ou eles vão segurar, mas aí na próxima semana ele vai vir muitas vezes. Então, atento. Outro ponto que vocês têm que anotar. Sabemos que independência, o grupo forte é o 11, é o cavalo. Por quê? Porque Dom Pedro está em cima de um cavalo, não é? É sempre assim que vocês vão fazer as análises de vocês. Quando tem um feriado grande, vai basear, vai pegar a milhar e vai ver o que esse feriado vai trazer para vocês. Então temos aí o 11. Só que eles são muito inteligentes. Então a gente precisa ser mais inteligente do que eles. Então eu já vou deixar para vocês o 11. É o cavalo. Mas como eles, às vezes o cavalo ele vai bater o recorde essa semana, todo mundo vai jogar no cavalo. E o que eles vão fazer? Eles não vão soltar o cavalo. E aí o que você vai fazer? Você tem 2 irmãos que são irmãos do número 11, que é o cavalo. Você tem o peru, que se torna um grupo número 2, porque o cavalo é o número 2. Ele é 1 mais 1, ele é 2. Então, anote no seu caderno e não tire essa semana 20, peru, e o 2, que é a águia. Por quê? Porque eles são os irmãos do 11. Então, às vezes você vai ficar jogando no 11 e o 11 não vai vir. Então, quem vai jogar no 11 tem que jogar também no 20 e no 2. Essa é a dica para a semana. Então, inteligente. Até semana que vem vai valer essa pegadinha que eles podem estar fazendo com vocês. Então, vocês já sabem, vocês vão ser muito mais inteligentes que eles. Eles querem nos pegar, mas na realidade, quem estuda, quem aprende, não cai na pegadinha deles. Então, para essa semana, atentos a tudo o que eu disse para vocês, tá? Vamos lá. Agora, uma coisa. Grupos fortes que vão sair já no início da semana. O restante sai de quinta a domingo. Atentos, vamos lá. O 19, o 17, o 25, o número 20... o 4, o 11, o 9 e o 8 são grupos que já teria que sair já a partir de hoje, tá? Grupo muito forte, o 13 e o 17, que o 17
é o nosso Coringa de semana passada, alguns lugares eles não soltaram, então essa semana o 17 vem duplicado, ele vem mais de uma vez. Atentos! Então, 17 forte para essa semana. Alguns outros grupos que vão aparecer já imediatamente. Grupo número 8, número 12, número 5 eu já falei, vai sair mesmo, né? O número 5. Número 24, tá? Número 10, o número 3, o número 22 e o número 16. O 16 vai vir várias vezes, atento, tá? Muito forte. Dupla que alguém gosta de fazer, ou passe, pode estar fazendo o 18 e o 16 e o 5, tá? Vou deixar mais esse ponto aí para vocês. E para quem gosta de seguir, tem o 23, o 25 e o 12 fortíssimo. Então, vocês têm aí vários pontos para estarem seguindo. Então, tem análise geral para a semana, que são os grupos da semana inteira. E tem esses grupos que já vão sair já no início da semana. Então, eu espero que vocês sejam inteligentes e trabalhem em cima do que é colocado, que vocês não fiquem inventando moda, porque aí não vai conseguir pegar, tá? Então, esses são os melhores, os mais fortes, que vocês podem estar baseando em cima deles, tá? Tem muito grupo dobrado, vai vir mais de uma vez, o 17, o 25, o número 5, o 18. Então, atentos, atentos a tudo. Tudo que eu falo, atentos. Então, vamos repetir os grupos que vão sair já no início da semana, que é segunda, terça e quarta. O que fica faltando? Quinta, sexta, sábado e domingo, tá bom? Então, vamos lá. 19, pavão. 17, macaco, mais de uma vez. 25, a vaca, mais de uma vez. O 20, peru. O 4, a borboleta. O 11, o cavalo. O 9, a cobra, capaz de vir hoje já. O 8, o camelo, continua forte também, tá bom? O 13 e o 17, né? Ou seja, o 17 já tem aí dobrado. O número 12, o número 4, o número 5, o número 24. Temos o 10, temos o número 3, temos o número 2, temos o 6, o 22, o 18 e o 16. Então, será uma semana maravilhosa. Dupla, 18 e o 16. Dupla, 16 e o 5. E vocês podem fazer dupla com todos os grupos, terno, usando tudo, tá bom? Não sejam, sejam inteligentes. 2 ternos maravilhosos, 11, o 20 e o 2, o 6, o 22 e o 5. 2 ternos maravilhosos para essa semana. Mas vai da sua inteligência e da sua sabedoria. Desejo que a semana de vocês seja maravilhosa, se assim você determinar. Só vem e só acontece para quem determina e para quem corre atrás. Início de mês, maravilhoso, façam tudo o que puder, façam a limpeza interior de vocês e as coisas vão começar a acontecer. Um grande abraço a todos e vamos continuando aí com as outras dicas, tá bom? E assim você tem um resumo da semana, tá bom? Até mais!